Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast e hoje, para discutir um tema: por que é tão difícil ser pesquisador no Brasil? Eu tenho aqui comigo dois pesquisadores da Bricknet, uma delas presidente do Bricknet, doutora Juliana Ferreira, Bruno Bezzi e doutora Juliana Ferreira. Bruno Bezzi, editor da Critical Care Science, membro do Comitê de Formação da AMIB, orientador da pós-graduação em Ciências Médicas da FMUSP. E doutora Juliana Ferreira, professora livre-docente da FMUSP, orientadora da pós-graduação de Ciência Respiratória da FMUSP e corpo editorial da Critical Care Science. Voltando a dizer, além de presidente do Bricknet. Então temos gente aqui que manja demais de pesquisa, além de ter um ótimo papo. Prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, Caio. Obrigado, Caio. Vamos lá. Bora lá. Bom, vamos começar do começo. Primeira coisa, a gente não tem, de fato, na nossa formação, tanto como médico, acadêmico, quanto depois nas residências, um enfoque, isso eu digo na grande maioria, né, das entidades, das escolas médicas, em pesquisa. A gente até ouve, a gente passa na nossa, tem esse negócio da pesquisa, tem aquela aula que a gente faz de pesquisa clínica, que entra junto com epidemiologia, aquela bagunça toda, a gente meio que não tem interesse, e não gera esse interesse. E ninguém também, porque a gente sabe que, obviamente, pessoas e pessoas vão lá, vão buscar. Mas eu vejo que existe, sim, uma, digamos assim, menos-valia em alguns lugares para ensinar e tentar formar pesquisadores. Por que isso acontece e o que a gente poderia fazer para melhorar isso? Boa, hein? Boa pergunta. Para começar já chacoalhando. Eu acho que tem uma série de motivos. Acho que o principal talvez seja, fica parecendo assim, o enfoque na formação médica, do fisioterapeuta, de uma enfermeira, do profissional de saúde é clínico. E é tanta coisa, né? Pensa que a faculdade de medicina tem 6 anos, há 100 anos. Mas a medicina aumentou muito. Então, você fica tentado a querer ensinar tudo para um aluno de medicina ou de fisioterapia em 6 ou 5 anos, e aí vai faltando espaço para ensinar outras coisas. Acho que esse é um lado. O outro é, de fato, menos estrutura, talvez, do que outros países, menos financiamento, menos estrutura de carreira acadêmica, menos incentivo dentro da universidade para os alunos seguirem por esse caminho em paralelo, né, junto com a formação de medicina ou fisioterapia ou enfermagem que eles estão fazendo. Então, acho que tem vários motivos, mas eu diria que a competição pela atenção do aluno para formar clínicos, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ela é grande. Ela é maior, é mais assistenciais do que, de fato, a busca de um cara para fazer a pesquisa em si. A gente não tem essa cultura, é algo mais cultural. Doutor Bruno, você acha que a gente tem alguma possibilidade de reverter isso, começando aos poucos? Aos poucos. Olha, cara, eu acho que, um pouco dentro do que a Juliana comentou, agora falando um pouquinho também, olhar, né, dentro da terapia intensiva mesmo, né, a gente mudou recentemente o programa para 3 anos. Legal. Então, a nossa, assim, já existia dentro do PM, mas mudou o programa, todas as residências agora seguem esse mesmo molde, né, e 3 anos a gente considera muito pouco para formar um intensivista com todas as habilidades e competências desejadas para exercer bem a especialidade, né. E é claro que participar de pesquisa é algo que é benéfico. A gente tem vários dados, né, mostrando na literatura que instituições que participam de pesquisa acabam tendo talvez melhores resultados, né? O que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, é muito difícil a gente determinar, né? Talvez são instituições que já tenham uma veia acadêmica, por isso talvez tenham um resultado melhor. Enfim, então é difícil a gente saber isso bem, mas participar de pesquisa é algo que poderia trazer benefícios para a unidade, porque vai fomentar mais discussão, etc. Então, isso é algo que seria interessante nesse sentido, mas a gente tem esse contraponto de a gente quer formar bons intensivistas para o Brasil, que sejam resolutivos na atividade do dia a dia. Prática, né? Do dia a dia, exatamente. O que não nos tira a responsabilidade de incentivar, especialmente assim, os ambientes mais acadêmicos, né? Nós dois, claro que a Juliana está muito mais gabaritada do que eu para falar sobre isso, mas dentro do Hospital das Clínicas a gente está numa situação de muitas pessoas com esse interesse acadêmico, e tem muitos mentores dentro da instituição que podem ajudar quem quer se guiar. Mas mesmo dentro de uma instituição grande como essa, tem gente que quer fazer pesquisa e não encontra alguém que possa dar esse estímulo inicial. Essa ajuda inicial, né? Exato. Então, isso vai trazer a gente para um outro ponto, né, que
pesquisa é algo, acho que tem uma formação específica, claro que precisa ser feita, né, que é além da formação técnica do médico, né, ou do enfermeiro, ou seja lá quem for. Né, então, acho que isso é importante entender isso, né, não é assim, eu vou fazer uma pesquisa tal, não, tem todo um embasamento por trás disso. Né. E o segundo ponto é que talvez o incentivo por parte de quem está participando da formação desse profissional de saúde é essencial para que ali no meio daqueles 10 residentes, ou 20, ou 30, seja lá quantos forem, se tem alguém ali que tem um bom perfil para isso, que ele consiga trilhar esse caminho. Né? Enfim, eu acho que isso acaba gerando um ciclo virtuoso para a própria assistência. Instituição e para assistência também. Exatamente. Interessante esse ponto, porque a gente fala, a gente não forma só pesquisador, mas a gente sente falta de... Obviamente, temos grandes pesquisadores e muito importantes no Brasil, um país enorme, né? Mas a gente sente falta um pouco, fora, às vezes, de falar, poxa, olha lá, o Brasil, e a gente tem uma baita de uma medicina, uma baita de uma enfermagem, uma fisioterapia que é fora do padrão. Só que eu não sei se, por esse motivo, às vezes as pessoas são tão bem preparadas do ponto de vista prático, a grande maioria, né, para se dizer, elas não têm essa sensação que para crescer, elas precisam ter esse conhecimento a mais, seja em pesquisa em gestão, precisa ter algo a mais para poder ter crescimento e não ser só assistencial. Muitas vezes, você é assistencial, eu estou tranquilo, vou ficar nessa função, e essa função tem que ser valorizada. Como é que é essa angústia na carreira do profissional de saúde, né, especificamente agora que a gente está falando, mas eu acredito que isso seja uma realidade em diversas outras profissões, engenharia, etc. Não sei, até formações que são especificamente para pesquisa, como física, matemática. Então, como é que a gente gere essa angústia do profissional em formação? Acho que eu vou começar respondendo aqui. Eu acho que, assim, cara, o primeiro ponto inclusive eu discuto isso muito com os meus residentes, né, quando a gente faz um journal club, etc. Primeiro que aqui eu vou falar o médico, né? Tô falando, mas eu acho que se estende a todos os profissionais de saúde. Assim, quem está em formação precisa pelo menos saber consumir literatura científica, né? Então, faz sentido a gente fazer clube de revista, essas coisas, para a gente ler o artigo, entender, ver as limitações, etc., e ver como trazer aquilo para a prática clínica, né? Então, acho que esse entender um pouco de como é feita a ciência é fundamental, acho que faz parte da formação, né? O outro passo é você mesmo se tornar apto a fazer, né? E aí eu acho que assim, tem vários caminhos, né? Então a gente tem... eu, por exemplo, vou dar meu exemplo, né? Quando eu estava do R3 para o R4, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, um colega meu estava fazendo doutorado, eu já gostava, né? E a gente foi aprendendo junto, enfim, pôde produzir um trabalho científico bacana durante a residência, né? Mas isso é uma exceção. E eu no R4 eu optei por começar a fazer um curso de pesquisa clínica, que é o PPCR, que é um curso que qualquer um pode fazer em qualquer lugar do Brasil, tá? Então é um curso da Universidade de Harvard hoje, né? Da Escola de Saúde Pública de Harvard, com um custo mais acessível, não é isento de custo, claro. E ali já te dá uma base, pelo menos teórica, para você entender como que é feita uma pesquisa, né? E até quem depois não vira pesquisador, vira um melhor médico, né? Fazendo esse tipo de curso, né? Um pouco do que você tinha comentado, né? Então, acho que esse é um caminho. A Juliana vai poder comentar, tem iniciativas de outras associações, o MECOR, né? Tem para quem está em aprendizado nessa fase. Legal. Tem iniciativas, às vezes, da própria instituição. Hoje tem muitas instituições, especialmente nas universidades federais, têm feito mestrados profissionais. Então, às vezes, você está durante a sua residência lá no R3, você pode entrar já em algo nesse sentido. Então, pelo menos você começa a ter algum contato com os conceitos. Então, acho que iniciativas existem. E talvez falte a gente exemplificar. Divulgá-las. Mais. E a gente, na BRICNET, a gente tem um curso também de pesquisa... um curso básico, assim, né, por enquanto, de pesquisa, com essa ideia de estimular, né, de trazer conceitos básicos aí para a prática. Né? Esse curso é parceria atualmente com a MIB, né? A gente está na negociação final para fazer esse curso dentro do portfólio de cursos da MIB. Mas eu acho que esse ponto mostra como acaba ficando por conta do aluno, né, ou do residente, ou da pessoa interessada em fazer pesquisa, ela ir atrás. Acho que é isso que fica faltando. Falta ter uma trilha, falta ter gente pegando esse é um talento, eu quero ter uma estrutura, né? Olha, está aqui esse escritório de pesquisa clínica que você pode
E a gente está lançando editais, convidando as pessoas. Eu acho que assim, na graduação tem um pouquinho disso, tem iniciação científica. Sim. Né? Então, e tem edital, por exemplo, editais do CNPq para o Brasil inteiro, para a pessoa fazer pesquisa quando ela ainda é aluna. Mas a gente sabe, o número de bolsas é limitado. Você tem que ir atrás de um orientador, mas acho que tem esse caminho. Na residência não tem muito esse caminho. E eu acho que atualmente a pessoa não pode estar inscrita na residência e na pós-graduação ao mesmo tempo. Então, isso também é uma barreira. Tá. O que pode é você ir trazendo aquele residente que você percebeu que tem esse interesse. Eu acho que o que a gente precisa sempre é pegar essa fagulha. Você identificou alguém que se interessa por isso, aí você vai puxar aquela pessoa. Eu sinto que isso que fica faltando, eu tento fazer um pouco isso. Eu sei que o Bruno também faz isso. Muita gente faz isso, que é eu quero ajudar eu quero mostrar um caminho para ela. Eu percebi que essa pessoa gosta de pesquisa, eu vou trazer ela para perto. A gente tá fazendo esse projeto aqui, você quer acompanhar? Porque às vezes nessa fase da residência não tem tempo mesmo. Mas você vai trazendo a pessoa para o ambiente, para essa atmosfera. Entender mais como é que funciona, né? Porque ele não tem o norte. Ele sai, eu falei, não, tá bom, pesquisa. Eu acho que na residência eu vou ter alguma coisa, né? E você vai, você não tem nada, você trabalha. Até que agora, com o novo currículo, a gente tem uma preocupação maior em estruturar uma nova geração. Mas a nossa geração entrou na residência, vamos trabalhar agora. Eu trabalho, você estava na clínica médica, trabalha que nem doido na terapia intensiva. Se formou e você meio que passou batido se você não teve esse voo direto para essa área. Ou alguém foi lá e te pegou na mão. Né? A gente não tem... Fica difícil a gente ter acesso. Como você falou, o CNPq tem bolsas limitadas. Em muitos lugares eles até falam assim, não, temos a bolsa de iniciação científica. Outros lugares eles não falam nada. Eu espero você ir atrás. Tem as bolsas aqui. Eu deixei minhas bolsas aqui para os meus que eu vou escolher aqui. É mais ou menos assim. Então, essa dificuldade de acesso, às vezes, faz a gente ter menos talentos aí do que a gente deveria ter, porque a gente realmente é um banco de profissionais de excelência, assim, muito importante, né? Sem dúvida. Eu, assim, por exemplo, na minha faculdade, eu não tinha, assim, concorrência, por exemplo, para bolsas de iniciação. Então, eu não fiz iniciação científica. Eu fui monitor por muito tempo, monitor de anatomia, monitor de raciocínio clínico, enfim. Então, exerci o... Atlética. Atlética. Obviamente, eu não era da Atlética, né? Mas... Eu era, mas mesmo assim eu fiz iniciação científica. Mas enfim, eu fui muito pelo lado do ensino mesmo, e foi muito bacana para mim, né? Sim. Até hoje eu tenho um apreço por isso. E a pesquisa surgiu durante a residência mesmo, né? Mas foi porque eu estava num cenário onde a dúvida era fomentada constantemente, às vezes até demais, mas... Interessante. Né, eu tive sorte de ter o Marcelo Parque como um dos nossos supervisores na minha época de residência, assim, além de várias outras pessoas, né? Mas eu acho que ele é uma pessoa que sempre incutia muito assim, você tem certeza disso? Por que o Gardner fala isso? Né? Da onde que eles tiraram isso? Então, já era aquela dúvida e no fim, a pesquisa científica ela vem da dúvida. Né? A essência da pesquisa é uma dúvida que você quer tirar fazendo pesquisa. Então, você aprender a reconhecer os lugares de incerteza da evidência científica é um dos pontos de partida, vamos dizer assim, para você fomentar esse interesse, né? Essa vontade de querer ir atrás, de entender qual a melhor forma de conduzir os pacientes, enfim, assim por diante. Esse ponto que você falou aí desse fagulha, que parece, não, gerou dúvida. Realmente, o que a gente tem mais vontade quando a gente entra numa residência nossa, tem um swangans ali, vou entubar, quero entubar, e você vê o cara entubando, é porque você vê, né? Se você não tem alguém que fala assim, olha, isso aqui é interessante, ó, se você fizer isso aqui, ó, você chega nesse ponto, a pesquisa pode trazer isso, e fala, nossa, deve ser interessante, vamos estudar um pouco mais. E eu percebi isso aí umas vezes, quando a gente conversa com residentes de lugares diferentes, né? O quanto um é mais prático que o outro, e o quanto esse aqui, que tem mais fomento de pesquisa, tem um outro tipo de discurso. O discurso é diferente. Obviamente, são profissionais que são capacitados, né? Cada um com mais facilidade numa área, mas esse aqui tem um discurso diferente do ponto de vista de pesquisa. Ele vê isso como uma coisa um pouco natural, enquanto esse aqui fala, não, é uma coisa difícil, mais complicada, e ninguém me ajudou ainda. E tem essa sensação. E aí eu entro com a ideia, quais são as maiores dificuldades e, obviamente, as maiores virtudes que a gente tem nesta área, pesquisa clínica, na terapia intensiva, agora a gente falando de uma maneira geral? Eu acho que tem muitas dificuldades, mas eu vou falar também de coisas boas, a gente vai dividindo. Eu acho que a gente falou um pouquinho da principal dificuldade, essa falta de cultura institucional de fomento à pesquisa.
Quando você falou, se eu chego numa UTI, está todo mundo passando Swan-Ganz, eu quero passar Swan-Ganz. Comigo aconteceu que eu cheguei numa UTI e as pessoas estavam fazendo pesquisa clínica. Então, eu cheguei ali e falei, eu também quero fazer isso. O olho abriu, né? Você fala, puxa, eu posso fazer isso, porque eles estão fazendo. E você cria um pequeno núcleo e aquilo se propaga, né? Então, acho que falta, mas não pode depender das. Eu acho ruim quando só depende das pessoas, porque daí você depende de sorte para cair. Por acaso eu cheguei lá num ano que isso estava acontecendo. E tinha. Então, eu acho que falta um pouco de cultura institucional. Falta fomento, né? Eu peguei alguns dados hoje para a gente para informar essa conversa. O investimento do CNPq e da CAPES em pesquisa, quando começou a crise econômica de 2015, só caiu. Ele caiu até 2022. Voltou a subir em 2023. Políticas públicas e também a intenção federal de colocar incentivo. Sem dinheiro para bolsa, para projeto, fica muito difícil concorrer. Pensa que a gente está, né? É que nem as Olimpíadas. Você pode ter uma Rebeca que tem um mega talento, e aí a gente vai ganhar medalha de ouro no ano dela, mas era para a gente ter o mesmo volume que a China. Por que a gente não tem esse volume? A gente não tem esse volume porque a gente depende de uma pessoa extraordinária aparecer quase que espontaneamente. Né? Se você tiver uma coisa institucional, você vai achar um monte de talentos. Então, precisa ter fomento. Eu diria que junto com falta de cultura, é falta de fomento. E não é só falta de dinheiro para o Brasil, que, claro, a gente não vai comparar o nosso orçamento com o da China ou com o da Alemanha, mas proporcional ao PIB per capita. Acho que precisa ter essa cultura, precisa ter essa intenção do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, precisa ter o governo federal, os governos estaduais têm que estar apoiando. A gente tem visto aqui um retrocesso em São Paulo no sentido de incentivo financeiro para a FAPESP, por exemplo. Se você tira dinheiro da FAPESP, você tira o dinheiro da pesquisa. Isso vai se refletir nos talentos com certeza absoluta. Com certeza, né? Mas então, tem coisas para compensar. Tem um lado positivo. Vou deixar o Bruno falar alguns dos... Ou Pode se ele quiser falar mais dificuldade. Não, eu acho que as dificuldades é muito esse contato mesmo, né? Claro, o incentivo financeiro, mas a gente encontra... Assim, eu estou tentando olhar um pouco fora do nosso ambiente, né, Ju? Talvez assim... às vezes não tem pesquisadores em outros lugares. E aí, por que não tem, né, pessoas que fizeram isso? Porque não tem um incentivo para ela se tornar uma pesquisadora, né? O trabalho assistencial, ele remunera mais e melhor do que o trabalho de pesquisa, verdade, né? E aí talvez não faça sentido na vida da pessoa ela fazer isso, né? Por um bom tempo, você pode fazer as coisas por amor, porque gosta, né? Por amor à camisa, mas, enfim, as circunstâncias de vida às vezes vão te direcionando para aquilo que faz mais sentido, né? Financeiramente, eventualmente. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E a gente passou por um período muito longo aí de falta de postos de docentes nas universidades, enfim, aí alguém que faz toda uma carreira, ela pode não conseguir se introduzir, e aí, poxa, será que faz sentido, né? Às vezes a gente até discute, né? Alguém que quer fazer um doutorado, assim, por que você quer fazer? Qual que é o teu objetivo com o doutorado? Porque pode ser só uma coisa para você assim, eu fiz um doutorado, beleza, né? Mas o objetivo é você se tornar uma pessoa independente de fazer pesquisa. Né? E hoje em dia é um pré-requisito básico para você entrar em qualquer universidade, qualquer não, né? Mas na maioria das universidades públicas, nas federais, nas estaduais maiores, com certeza você não entra sem ter o doutorado. Né? Então, se o seu objetivo é fazer só docência, você já precisa fazer doutorado, basicamente. Né? Enfim, então acho que tem essa barreira também de ter espaço para as pessoas, né, desenvolver isso como seu trabalho principal, ou pelo menos o secundário principal, vamos dizer assim. Secundário que é valoroso, né? E não ser um side job ali que você... Side job forte, que lá que faz assim, né? Tipo uma caridade. Vou fazer uma caridade na pesquisa aqui. Exato. Né? Isso que é complicado, é difícil mesmo. E você falou assim, especialmente das universidades que estão cobrando isso, e eu fico me preocupando, tem tanta faculdade surgindo, universidade surgindo, e eu estou te falando de medicina, mas há muito tempo atrás de enfermagem, de fisioterapia, que de fato a gente viu que aumentou absurdamente o número de profissionais. Eu falei, com que professor que eles estão conseguindo isso? Né? Qual é o nível de... E quanto essas faculdades vão conseguir passar primeiro, a parte técnica, e segundo, essa vontade que a gente está falando aqui de encontrar talentos na pesquisa?
Essa é uma pergunta difícil, vou deixar para a Juliana. Já vou passar a bola de volta, já que vamos falar as vantagens também. Eu diria que a principal vantagem que a gente tem para fazer pesquisa no Brasil é que a gente tem um sistema de pós-graduação muito bem estruturado no país. Há anos que a CAPES tem um sistema de avaliação universal, né, para o país todo, objetivo, bem feito, bem estruturado. Então, a CAPES também segue esses números. Tá? A gente tem aumentado a titulação nos últimos anos, mas eu diria que ela não alcançou o aumento de vagas que teve, por exemplo, em medicina, e suspeito que também o que já havia acontecido, como você mesmo citou, antes em físio e enfermagem. Então, talvez isso seja uma maneira de pensar assim, ter doutorado pode, para quem quer ser professor numa universidade como essa, esse é o caminho, porque as universidades têm... uma parte da avaliação é quantos doutores você tem. Porque você pode abrir uma faculdade de medicina e ter professores que não são doutores, mas, em geral, você quer ter uma porcentagem maior de doutores. Então, acho que esse é um atrativo para alguém que goste de ser professor. Porque a gente está falando de ser pesquisador, mas você tem um doutorado, você também pode ser, né? O Bruno também tinha comentado, você vai ser doutor. Então, essa estrutura... A gente está para trás. O número de titulações vinha subindo há vários anos, ele deu uma estabilizada na pandemia e agora tem uma pequena recuperação e acho que ainda vai precisar de um pouquinho de tempo para saber se a gente está voltando a subir, porque a pandemia teve um impacto forte, inclusive porque as pessoas não puderam adiar as defesas, tudo nas áreas de medicina, as pessoas adiaram, meus alunos todos adiaram a defesa, porque não conseguiam terminar o trabalho, ou porque eles estavam trabalhando no combate à pandemia, ou porque os projetos tiveram que parar por causa da pandemia. Então, eu acho que tem um potencial enorme de crescimento, assim como a volta de incentivo, tanto da CAPES quanto do CNPq, subiu de novo bastante em 2023, incentivo, fomento à pesquisa e bolsas nessas duas agências. Então, de novo, é uma oportunidade, porque também onde tem o gap é onde você pode entrar. Puxa, tem espaço aqui. Né? Tem um espaço a ser preenchido. Oportunidade. Né? Uma oportunidade. Ainda que você fale, puxa, eu preciso ter certeza que eu vou entrar nesse espaço e vou ser reconhecido, eu vou ser remunerado, eu vou ter tempo livre para fazer isso. Se a pessoa está... Né, eu sou médica no HC, quanto do meu tempo eu posso usar para fazer pesquisa? Se eu tiver o tempo inteiro ocupada vendo o paciente na UTI ou no ambulatório, aí não sobra tempo para fazer pesquisa. Então, acho que esse balanço as instituições também vão ter que investir e se atentar, de falar, vou contratar o Bruno, mas eu não quero que ele fique só de plantão na UTI, porque daí, se eu sou interessada na pesquisa dele, eu preciso dar tempo livre para ele fazer isso. Né? Eu acho que também é uma questão de cultura. De novo, eu acho que é uma coisa que é relativamente fácil de... Tá no nosso controle. De fazer, né? Exatamente, está no nosso não controle. Não é algo que vamos despender mais dinheiro, nada. Isso. Basicamente, organizar, né? Muita gente fala isso. E a carreira terapia intensiva, ela é muito... para muitas pessoas é algo difícil, porque você entra e fala, você vai fazer só plantão. Pô, mas tem tanta coisa que você pode fazer dentro da terapia intensiva, né? Que a gente falou, entre uma delas a pesquisa, e se o cara conseguir, se for contratado, você é contratado para tantas horas, só que dessas tantas horas você vai fazer inovação, você vai fazer gestão, você vai fazer ensino, você vai fazer pesquisa, poxa, o cara se sente motivado, porque a hora dele de trabalho também vai ser voltada para algo diferente da assistência, que não necessariamente pode ser plantão, mas... E isso é interessante, essa divisão, né? E eu acho que essa maturidade, em alguns lugares a gente não chegou. Na verdade, em poucos lugares a gente chegou. Vocês acham também isso? Assim, eu acho que depende muito se está na missão da instituição fazer pesquisa ou não, né? Pelo menos eu acredito tanto como médico, como pesquisador, como intensivista, eu acho que toda instituição de saúde tem que estar dentro da missão dela fazer pesquisa em saúde, porque é assim que a gente aprende a cuidar melhor dos nossos pacientes, né? Então, acho que faz sentido. Então, se for ver o sistema de saúde britânico, se não todos, mas a maioria dos hospitais tem um núcleo de pesquisa próprio, né? Com pessoas contratadas só para isso, enfim, né? Dedicadas para isso. Mesmo hospitais menores, etc. E é importante, porque senão a gente restringe a pesquisa aos centros acadêmicos maiores, ela passa a não ser representativa da realidade total, ainda mais num país como o nosso, que é tão desigual, né? Com realidades totalmente diferentes. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante nas instituições, né? Eu queria dar um passo para trás, Caio, porque não tem problema não. Assim, trazendo o exemplo americano, né? Eu acho que os americanos, eu tive alguns residentes que eu também deve ter tido contato, mas que foram para lá, então eles durante a residência têm um período, assim, é isso mesmo, é um tempo dedicado para a pesquisa. Ele tem um estágio de 3 meses de pesquisa clínica.
Então, isso é uma coisa, por exemplo, dentro legal. da comissão de formação, a gente está pensando no R4 de terapia intensiva, e um dos elementos desse R4 é talvez ter tempo dedicado para a pesquisa dentro de um R4. Então, isso talvez seria uma forma de introduzir isso durante a formação, né? Interessante, muito bom. Então, isso é algo que é bacana, né? E aí, nisso, a pessoa vai descobrir lá. E hoje, eles estão indo até um pouco mais além, porque a gente fala muito da pesquisa, mas você pode ter vários caminhos, né? diferentes. Tem o caminho do educador, a pessoa que vai... Hoje em dia, a educação médica é uma coisa que tem muito o que se aprender, né? Educação em saúde, né? Não só educação médica. Então, formas melhores de ensino, metodologias ativas, etc. Então, talvez esse seja um caminho também, para a gente não ficar só na pesquisa, né? Somar com pesquisa, né? Cada um dos caminhos também tem essa vertente, né? Exatamente. E, enfim, eu acho que o que é fundamental nesse cenário é a gente entender que a pesquisa não assim, tudo bem que no começo ela vai ser um side job, porque você vai ver se você tem interesse ou não, mas a partir do momento que a pessoa desenvolve uma bagagem, é importante que aquilo faça parte da carga horária dela. E, sem dúvida, eu acho que isso é uma coisa que contribui para a gente manter as equipes por mais tempo, para reduzir o burnout na nossa área, né? Claro, por isso que eu falo que não pode ser um side job. Se for, é trabalhar mais, não remunerado. Aí você aumenta você contribui para o burnout. Agora, se você fala assim, olha, mantém sua assistência tal, você é uma pessoa, mas você já está lá 10, 15 anos na carreira, você quer abrir espaço para outras pessoas e você está pensando em focar mais naquilo. Então, eu acho que é um caminho interessante de você fazer, né? E se as instituições conseguirem ter um pouco desse olhar, eu acho que é algo que vai ajudar até na nossa epidemia, né? Ou não sei já se é epidemia, endemia, o que de burnout, que a gente tem especialmente na nossa área. Verdade. Bruno, você tocou num ponto que é exatamente o que eu tinha pensado aqui, enquanto o Caio estava falando dessa história de um tempo para gestão, um tempo para uma coisa, porque, em particular, na terapia intensiva, eu acho que o que pode acontecer é que a assistência ela é bastante igual, né? Eu sou pneumologista também, então pneumologista você pode... Tem horas que eu estou numa enfermaria, tem horas que eu estou no ambulatório, tem horas que eu estou na UTI, isso dá uma diversificada. O intensivista, você está a sua assistência é o tempo inteiro na UTI, né? Então, ter uma outra coisa, eu acho que faz um gigante, bem para a cabeça e para a formação como profissional. E tem áreas de promoção acadêmica que falam, são 3 pilares, né? Assistência, pesquisa e ensino. Você não precisa ser bom nos 3, mas você tem que ser forte em 2. Então, eu acho que quando a pessoa está presa só na assistência, em terapia intensiva, o que eu mais vejo é a pessoa chega perto dos 40, 50 anos e fala, não aguento mais isso. Então, a gente está formando as pessoas, a gente tem que se preocupar em dar uma formação para essa pessoa que depois ela não fique presa só na assistência, né? E aí pode ser que fale, eu não gosto muito de ensinar, mas eu gosto de pesquisa. Eu não gosto muito de pesquisa, mas eu gosto de ensinar. Então, a gente abre essa vertente para a pessoa e fazer pós-graduação. E eu acho que essas duas coisas, elas estão juntas, mas tem pessoas que têm um forte por educação, que adoram educação e não fazem muita questão da pesquisa. Tem gente que tem muito mais coisa com a pesquisa e menos. Mas assim você deu uma opção para a pessoa. Então, eu vejo que incorporar pesquisa e ensino na formação do intensivista é uma coisa fundamental, porque aí a gente vai estar abrindo para ele um caminho. Um leque de oportunidades. Exatamente, porque depois, quando chega lá na frente, ele fala, agora acho que eu vou focar, né? E as instituições vão perceber que ter esse profissional é rico, porque qualquer hospital que hoje em dia não tenha ensino ou pesquisa pode perceber que, puxa, se eu fizer isso daqui, eu vou... É um negócio, é um jeito de expandir as coisas que o hospital está fazendo. Vou fazer um curso, vou fazer uma pós, vou fazer uma especialização. Você precisa de pessoas ali no seu time que possam servir de professores, de orientadores, de pesquisadores, né? Sem dúvida nenhuma. E falando nisso aí, doutor Juliana, é exatamente o ponto que eu queria chegar. Você falou dos intensivistas que chegam na casa dos 40, 50 anos, que ainda têm condição de fazer assistência, mas já estão mais cansados dessa pesada dia a dia. A gente vem numa evolução aí pessoal, né, do corpo humano, que a gente está tolerando aí um trabalho por muito mais tempo, com uma saúde muito melhor, graças a Deus. Mas a gente também chega num ponto que a gente fala assim, pega uma pandemia dessa daí, quem trabalhou na pandemia, foi intensivista na pandemia, fala, não dá não, gente. Não quero mais isso, não. Uma quantidade gigante de pessoas. E acho que a pandemia foi um dos maiores incentivadores da epidemia do burnout, que você bem falou. Como que essa pessoa que não teve essa formação, não teve esse acesso nas formações dela,
ela conseguiria agora procurar, além das ideias de fazer nos grandes centros de pós-graduação, doutorado, mestrado e assim por diante, para dar aquele fomento inicial? Como uma associação poderia ajudar esse fomento inicial dessa pessoa para sentir que existe um caminho além da assistência e eu não vou ficar só aposentado? Acho pesado as palavras, né? Mas tudo bem. Eu acho que tem muitos caminhos, porque uma coisa boa, que é diferente talvez se falar assim, agora eu vou começar minha formação como médico, a parte de assistência, você começar muito mais velho, talvez seja, de novo, o corpo aguenta, mas a gente tem menos paciência, eu acho. Paciência, exato. Agora, para ensino e pesquisa, eu não vejo assim, eu acho que até você ter uma certa maturidade clínica te ajuda. Legal. Então, eu acho que tem várias oportunidades fora da MIB e dentro da MIB, né? Oportunidades. E talvez o que você falou, talvez a pessoa não vai começar direto com doutorado. Eu não sei se eu gosto disso. Eu vou começar fazendo um curso, eu vou frequentar um congresso. Legal. Quanto tempo faz que a pessoa não vai num congresso? Esse ano a gente tem CBMI em São Paulo. Mais uma propaganda aqui para vocês. Já falamos do curso e agora tem a CBMI em São Paulo. Não esqueça de se inscrever. Porque é mesmo uma oportunidade, né? E você vai lá falar, puxa, deixa eu ver quem está fazendo pesquisa nessa área. Olha, tem esses brasileiros. E é um jeito de se falar, então eu vou lá falar com o Bruno, porque ele está estudando esse assunto. Eu vou lá falar com ele, ver que oportunidades tem. Ele me viu dando uma aula de assincronia, eu quero falar com a Juliana, porque eu gosto de assincronia paciente-ventilador. É isso. É um dos jeitos, legal, né? Talvez a pessoa tem que... Eu acho que pensa grande, mas começa pequeno. Sem dúvida. Você tem que pensar grande. Você não vai falar, eu quero fazer um cursinho de 2 dias e aí com isso eu vou virar pesquisador. Não, seria bom, mas não dá. Esse é o primeiro passo, né? Isso, mas você pensar, puxa, eu acho que eu quero seguir por esse caminho, então deixa eu dar esse primeiro passo, e aí eu dou um passo de um tamanho que seja, né? Eu não vou me matricular no doutorado, eu vou lá no congresso, vou fazer um curso, vou fazer um curso de 2 dias de pesquisa clínica, e aí eu vou ver se eu gosto disso, se eu levo o jeito, se isso me apaixona, porque eu acho que as pessoas querem se sentir apaixonadas pelo que elas fazem no trabalho, né? Talvez a gente é suspeito, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, para mim, esse é um valor enorme. Se eu vou passar todas essas horas fora da minha casa, longe dos meus filhos, eu quero estar fazendo uma coisa que eu amo. Então, a pessoa tem que sentir isso que eu amo. Não é isso. Então, aí, de repente, então esse caminho não é esse para você, é outro. Paixão é motivação, né? É. Exato. Você perguntou, né, Caio, como que a MIB pode ajudar, como que a associação pode ajudar. Eu acho que primeiro assim, a gente tem que conceituar o que é a MIB. Perfeito. Porque a gente acha que a MIB é uma entidade. Não, a MIB são as pessoas, né? São as pessoas que fazem parte da associação. Ela é uma associação de pessoas, né? No caso de intensivistas titulados, né? Outros podem se agregar, mas eles podem ser associados, titulados, tal, com direito a voto, etc., depois. Então, eu acho que é entender isso. Tem muita gente dentro da associação que participa de pós-graduação, como nós aqui, então, que tem espaço para orientar pessoas. Às vezes tem alguém que está conduzindo uma pesquisa que precisa de alguém para um cargo mais mão na massa, e isso é remunerado, etc. Então, acho que existe uma capilaridade muito grande dentro da associação. Agora, eu não reconheço nenhuma iniciativa formal para a gente atrair as pessoas dentro da MIB, né? A gente está tentando buscar isso, mas uma iniciativa de treinamento formal, né, para fazer isso. Dentro da comissão de formação, eu vou trazer de novo aí para a comissão, a gente está com uma iniciativa de, primeiro, tentar fazer um programa teórico, assim, de ensino, mas a gente tem um segundo passo que a gente acha que é o mais interessante, né, que é permitir um crossover maior entre as residências e os PEMs no Brasil. Então, às vezes a pessoa está fazendo formação numa área, numa cidade que tem menos recursos, né, e fez lá sua formação básica, aprendeu a ser intensivista, a parte básica, mas talvez no R3 ela pode fazer um estágio letivo numa instituição que tenha mais acesso à pesquisa ou que tenha mais recursos, né? Então, eu acho que essa possibilidade dentro da MIB, de novo, vai existir, né? E eu acho que os caminhos para isso estão sendo criados, mas até que formalize tudo, né, eu acho que a gente tem um espaço aí que é entender que a MIB é uma associação de pessoas, né, de pessoas que, enfim, às vezes tem essa vontade, tem esse desejo de poder contribuir com alguém que vai criar algo novo lá. Poxa, eu vou dizer assim, os meus maiores prazeres é quando eu tenho um residente que saiu da residência, foi para outro estado, outra cidade, e conseguiu transformar a unidade onde ele trabalhou para ser uma unidade mais eficiente e tal. Fico feliz da vida quando eu tenho uma notícia dessa, sabe? E quem orienta, no fim das contas, né, quem está orientando as pessoas para ser pesquisador,
o maior prazer que você pode ter é quando a pessoa se torna independente, né? Quando ela consegue nuclear fora do... tanto que isso é uma das coisas que a CAPES mais valoriza, né? Que é quando alguém que passou por você conseguiu criar algo, um tempo ficou do seu lado, mas depois ela se tornou independente e criou algo por si só, entendeu? Então, sem dúvida, quem está orientando quer que isso aconteça, né? Então, acho que aí que está o poder, né? Capilaridade, né? A capilaridade da associação e das associadas aí também. Perfeito, perfeito. Eu lembrei de uma outra coisa, Bruno, um outro jeito das pessoas se envolverem em pesquisa através da AMIB, que a AMIB não tem projetos de pesquisa dela, mas a AMIB apoia vários projetos de pesquisa através da AMIBnet e, por exemplo, a BRICnet também faz isso. Então, de vez em quando a gente tem projetos da BRICnet em parceria com a AMIBnet, vai um e-mail. Tudo bem que eu sei que a geração nova fala sério, e-mail, não leio e-mail. Mas, de vez em quando, vai um e-mail. Eu tenho uma aluna de doutorado que teve um projeto que foi apoiado pela BRICnet e pela AMIBnet. Então, a AMIB mandou para os associados um e-mail falando: quer participar dessa pesquisa? Responde essa pesquisa aqui. De vez em quando a gente recebe esse e-mail. Sim, sim. Ou quer ser centro recrutador nesse estudo clínico? Então, porque para começar, e para começar a pesquisa, você não vai começar como investigador principal de um estudo multicêntrico, randomizado, controlado. Imaginar que você está entrando numa empresa nova e já quer ser o CEO. Não. Você vai entrar, você vai... Como que funciona fazer pesquisa? Primeiro eu vou coletar pesquisa, vou coletar dados numa pesquisa séria, sim, que a AMIB está dizendo que ela avaliou o projeto e falou: esse projeto é sério, então a gente está sugerindo quem quiser participar. É um jeito da pessoa aprender: puxa, olha como é o processo, olha, leva 2 anos, nossa, tem que preencher todos esses dados, nossa, tem que passar pelo comitê de ética. Nossa, você vai pegando a experiência. Pode ser termo consentimento, tem que não sei... Mas legal. Uma hora vai ser o seu projeto, você fala: poxa, e tem esse caminho, qualquer pesquisador pode mandar. No site da BRICnet tem isso, no site da AMIBnet também tem. Você manda o seu projeto e fala: eu queria a chancela da AMIBnet para esse projeto. Legal. E alguém dali vai ver, o comitê científico vai avaliar o mérito e falar: legal, a gente vai convidar os membros, a gente vai avisar as pessoas que você está fazendo esse projeto. Então, acho que esse também é um caminho legal. Bem legal. E dá aquele start que a gente falou, né? Aquele pequeno passo. Mas é um passo que você se sente mais importante. Não, o meu centro também entrou num trabalho super grande, agora eu vou começar a coletar... E é interessante essa facilitação que é feita pela AMIBnet, como você falou, BRICnet, e também com essa ideia de interseccionar os centros formadores, né, tanto do PM quanto do REME, para poder fazer essa troca, né, porque acho que isso é muito legal. Então, a associação conseguir fazer essa facilitação, né, de intersecção, como você falou, são pessoas, acho bem interessante, muito bom. Então, Tom, a gente tem boas esperanças aí para a pesquisa, então... na terapia intensiva no Brasil. Isso é muito bom. A gente saiu porque é tão difícil, agora a gente começa falando: opa, existe um horizonte ali para a gente. Muito bom. Muito bem. Bom, o que eu poderia perguntar mais é exatamente o ponto de em que pé estamos na pesquisa no Brasil em terapia intensiva. A gente sabe que a gente tem diversas publicações, até de vocês, grandes, valorosas, que a gente tem no dia a dia. Mas em que pé estamos hoje no panorama internacional na terapia intensiva? Isso é para a Juliana. É porque ele sabe que eu também fui buscar esses números. A gente tem... A gente, do Brasil... Eu olho para esses números e falo: é isso, é um monte de Rebeca Andrade espalhado pelo Brasil, de certo modo, porque eu acho que o desempenho é até melhor do que a gente entende como assim, o fomento, o investimento, né? Mas, recentemente, saiu, por exemplo, uma lista de pesquisadores mais influentes do mundo. É uma lista da Elsevier, publicada no começo desse ano. E o que é ser mais influente? Os 2% mais citados, mais lidos, então, é realmente a nata em cada uma das áreas. Não, sim, é só a medicina, todas as áreas. E a gente tem no Brasil, a gente subiu de uns anos para trás de 700, a gente tem 1.200 e... 94 pessoas brasileiros nessa lista. Então, nos 2%. Nos 2%. Né? Então, isso dá 0,61% do mundo. Acho que o Brasil é 25º no ranking. Não é... Subimos no quadro de medalhas importantemente, né? É isso. Eu acho. Então, o talento... A única coisa que eu fico triste, eu falo assim: se tem esses 1.200, deve ter uns 5.000 com esse potencial, ou mais. Verdade. Mas a gente consegue, mas pelo menos esses 1.200 eles não estão perdidos, né? E eles estão
como o Bruno falou, eles são orientadores, eles estão influenciando, eles são influentes no mundo, mas também aqui para os seus alunos, né? Então, a gente tem talento e tem desempenho, tem nomes, né, expoentes. Acho que a terapia intensiva brasileira fez bonito na Covid-19, o projeto Coalizão, várias publicações muito importantes em jornais de fator de impacto alto, mostrando que o talento está aí e as pessoas precisam uma mistura de fomento e de se organizar. Eu acho que é se organizar em associações, como é a Amíbia, se organizar em redes de pesquisa, como é, por exemplo, a Bricknet, porque ninguém faz isso sozinho. É difícil fazer sozinho em qualquer lugar. Imagine onde já não tem estrutura, você precisa estar trabalhando de maneira colaborativa, a gente precisa trabalhar com outros países, a gente tem os projetos da Bricknet atualmente em parceria com uma rede de pesquisa latino-americana. A hora que você faz parceria com outros países, você consegue recrutar num estudo que você não ia conseguir recrutar, às vezes, só no Brasil. E você traz uma diversidade, traz relevância. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente se orgulhar. Legal. Ainda tem muita coisa por fazer, mas também tem muita coisa para se orgulhar. É legal mesmo. Porque são as vitórias que a gente tem, como você falou, a gente tem um 1.192, é isso? 1.294. Olha quanta gente. Se esses 1.294 começarem a treinar, a capilaridade disso vai aumentar demais. E a gente vai ter exatamente o que a gente viu no judô, né? A gente tem comparando já com a parte da Olimpíada, né? Tem que fazer, já começou assim, vamos lá. A gente tem aquele grande judoca que ganhou Olimpíadas tempo atrás, ganhou bronze, ganhou prata, treinando uma geração que hoje é bronze em equipe, né? Então, eu acho que esse ponto que você citou sobre essa melhoria da gente no ranking é muito incentivador para os novos pesquisadores, tanto sêniors quanto os mais jovens aí que estão começando a carreira médica, de falar, poxa, existe um horizonte para a pesquisa. Muito legal. Bom, pessoal, esse aqui é a finalização do nosso bate-papo, porém, antes de terminar, a gente tem aqui as últimas palavras deles sobre esse tema tão importante, e eu tenho duas perguntas finais, que eu já vou preparar antes das palavras, para não ter aquela surpresa, né? Primeiro que música toca o seu plantão? Que música você ouve mais no seu dia a dia de trabalho, né? E a segunda coisa, também importante, uma frase para você, o que é ser intensivista? Últimas palavras ou a gente responde as perguntas primeiro? Vocês que sabem. Então, pegou, foi difícil aí. Bom, vou falar da música. Boa, aquela descontraída. Eu não sou de ouvir música em plantão, não gosto muito disso aí não, viu? Não ouço, mas é. Ou no caminho para o plantão? Eu gosto muito de rock, metal mesmo, então, não sei, algo tá nesse sendo sentido 50-50, rock e clássico, você acredita? Eu gosto muito de música clássica também. Então já tá. Então, o cara vive duas faces na moeda, né? Meus pais são músicos, né? Então eu cresci ouvindo muita música clássica, aí eu acho que na revolta da adolescência eu fui pro metal e pro cabelo comprido ali. Muito bom. Mas, enfim, acho que de música é isso. E outra pergunta? E uma palavra para você, o que é ser intensivista? Putz, isso eu já respondi. Uma palavra não, e uma frase, vai. Você falou uma palavra antes, agora é uma frase. Você já respondeu, eu sei. Mas a gente está fazendo... Hoje nós estamos no Orgulho de Ser Intensivista 2024, começou quinta-feira, quem não viu, está no YouTube, hein? Fica ligado, vídeo fantástico. Poxa, o que é ser intensivista? Para mim, assim, dentro das especialidades médicas, né, agora pensando mais como médico mesmo, foi a carreira que encaixou para mim porque ela englobava várias coisas que eu gostava, né? E na época eu não tinha interesse por pesquisa, né? Já que a gente está falando de pesquisa. Então eu tinha a parte técnica, eu gostava de cirurgia, por exemplo, mas não queria ser cirurgião. Então até hoje eu gosto de fazer procedimento, tá, nos meus plantões. Sou o cara, até os residentes brincam que eu fico papando eles. Quem nunca? Então, tem isso, mas eu gostava da fisiologia, eu gosto do contato humano, então eu acho muito difícil de descrever em uma palavra. Assim. Eu acho que ser intensivista é ser um profissional muito completo. Né? Perfeito. E eu acho que a responsabilidade para a gente na formação do intensivista é justamente essa, é como a gente formar um profissional que vai responder às demandas do serviço de saúde, né? do nosso sistema de saúde, né? De conseguir atender bem as demandas e ser mais autônomo possível, né?
dentro do sistema de saúde, né? Que a gente está num custo crescente, então quanto mais a gente conseguir lidar com as demandas de forma adequada e bem treinado para isso, melhor a gente vai ser. Então, isso vai desde a ressuscitação do paciente até o cuidado paliativo e o cuidado de fim de vida, entendeu? Então, eu não sei, eu falei bem mais do que uma frase, né? Você botou contexto, botou a frase, é ser um profissional completo. Eu gostei disso, achei bom pra caramba. E você deu o contexto. Maravilha. Show de bola. Foi bom que deu tempo de eu pensar um pouquinho. Essa foi a intenção. Obrigada. Depois... Combinado. Eu acho que música, eu sou super eclética, gosto de tudo. Gosto de jazz, toquei saxofone por um tempo. Puxa vida. Gosto de rock, gosto de pop. O que eu tenho? Se eu tivesse indo de carro para o plantão, o que eu ia estar ouvindo? Olha, acho que uma canção que eu tenho ouvido recentemente, porque eu acho maravilhosa e tem a ver com o que eu acho que é ser um intensivista, é uma canção do Emicida que chama Principia. Que fala que tudo que nós tem é nós, é o jeito que ele escreveu, mas eu acho que fala sobre as pessoas, né? Porque o que a gente tem de verdade é quem está em volta da gente. Verdade. Eu acho que ser intensivista é ser esse médico, esse profissional completo que está lá na hora mais difícil da vida daquela pessoa. É uma mega responsabilidade. Para mim é ser um médico completo que está olhando para a parte fisiológica, que está olhando para o aspecto humano, que está olhando para a família daquele paciente. E a gente tem sempre que lembrar que a gente está ali no momento mais importante, às vezes, da vida daquela pessoa. Aquele momento é definidor, né? Então, eu acho que ser intensivista é ser consciente de que você tem esse papel. Você vai fazer o seu melhor e acho que, em geral, a gente faz o melhor da parte técnica, mas tem que estar muito atento que tem mais coisa do que só como eu passei aquele catéter, mas por que eu passei aquele catéter, o que a família está entendendo que é aquele catéter. Então, acho que é ser um profissional completo que está atento para essa mega responsabilidade de estar cuidando de alguém naquele momento, né? E com outras pessoas. A gente não faz isso sozinho. Nunca que um plantão deu certo para mim, ou errado, deu sozinha, né? Eu preciso de quem está ali, a enfermeira, técnico de enfermagem, a pessoa que limpou o leito para vir o próximo paciente. É realmente um trabalho em equipe. Todo mundo fala isso, mas é uma verdade absoluta. De vez em quando eu estou no plantão, eu falo, se eu não tivesse com essas outras pessoas aqui, eu estava ferrada. Se essas pessoas não fossem competentes como elas foram agora, esse paciente estava ferrado. Né? Então, eu não quero estar com essa responsabilidade, cuidando dessa pessoa nessa hora, sozinha ou mal acompanhada. Então, né? Muito bom, muito bom. Então, o que a gente tem é uns aos outros, né? E a gente tem que cultivar essa... eu gosto de me cercar, de trabalhar com pessoas que eu gosto, de cultivar um ambiente bacana quando eu estou trabalhando, de lembrar de dar bom dia, boa tarde, obrigada no plantão, porque a gente está ali num momento muito importante, as coisas têm que dar certo. Então, se o ambiente estiver bom e as pessoas estiverem de bem com a vida, a gente já ganhou metade do jogo. Show de bola. É isso mesmo. Olha, mais gravações para nosso orgulho de ser intensivista. Excelente. Bom, deixo para vocês agora, primeiro, o meu agradecimento da presença do nosso Amibcast. Foi um bate-papo assim, muito legal, de um tema que muita gente fala assim, nossa, pesquisa, mas eles vão entender quão gostoso foi esse bate-papo, ouvindo, então não me esqueça de ouvir. E eu deixo para vocês um agradecimento e as últimas palavras aí sobre esse tema e sobre esse bate-papo nosso. Bom, acho que a Ju tem que dar as palavras finais. Então eu vou... assim, o recado que eu poderia dar aí para quem está assistindo, ouvindo, enfim, assim, poxa, a pesquisa é muito legal. Acho que se tiver alguma oportunidade, ou mesmo que não tenha, tente ir atrás para sentir se você gosta disso. A gente precisa de pessoas que queiram seguir esse caminho para a gente continuar produzindo, né? Então, enfim, acho que os caminhos existem, né? A gente comentou aí algumas possibilidades, então só a palavra que eu gostaria de dar é de incentivo, para quem tem interesse, gostaria de entender melhor, assim, os caminhos existem e nos procurem aí que vocês sabem que sabe fazer pesquisa, que vai indicar alguém, se estiver muito ocupado na hora, mas a gente consegue identificar algo, né? Eu vou parafrasear uma mentora minha, que é uma professora americana, que termina uma aula sobre incentivo para pesquisa, que fala uma frase, eu vou repetir, don't give up. Não desista. É difícil, tem dificuldades, mas tem caminhos, né? No fundo, é o que o Bruno falou.
procura alguém, às vezes você procura aquela pessoa, ela estava ocupada, então procura outra, mas se é uma coisa que você quer, não desista porque ela é possível. Ela é possível no Brasil, ela tem barreiras, mas ela é possível. Então você... E para tudo que a gente é bem-sucedido na vida, eu acho que às vezes tem esse processo de você, poxa, prestei a prova de residência, não entrei, então vou prestar de novo. É isso, às vezes a gente precisa dar uma insistida se é uma coisa que é muito importante para você. Esse espaço existe, então don't give up. Don't give up. E é assim, senhores, finalizamos mais um ABBcast. E você sabe, quem veio tomar café comigo? Fique ligado.